Pessoal, vou para mais um problema. Agora o problema é o problema 15 do capítulo 28. Ele diz o seguinte: na figura, um paralelepípedo metálico de dimensões dx igual a 5 metros, dy igual a 3 metros e dz igual a 2 metros está se movendo com velocidade constante v de 20 metros por segundo na direção y, ou seja, na direção x. Ok? Com velocidade constante v de 20 metros por segundo. Onde existe um campo magnético uniforme de 30 militesla na direção j, ou seja, direção y para cima. Determine letra A. O campo elétrico no interior do objeto em termos dos vetores unitários. Letra B. A diferença de potencial entre as extremidades do objeto. Ok? Então esse é o problema 28. Capítulo 28. O problema 15. Ele fala sobre efeito Hall, né? Efeito Hall. Ok? Bem, o que é que consiste o problema, né? Vamos desenhar aquele cubo que tinha lá. Então tem o eixo Y, eixo Z, eixo X. Ok? Aqui o eixo Y, X, Z. Aí você tem um cubo aqui. Você tem um cubo, ele tem um tamanho dx aqui, tamanho dz aqui e um tamanho dy aqui. De dx, dy, dz, ok? Onde isso aqui, o dx não é o diferencial, mas sim o comprimento aqui, ok? Não é o diferencial do cálculo, mas só uma notação, a distância dele nesse eixo, distância aqui nesse eixo, distância nesse eixo. Ok? Ele diz que esse cubo tem uma velocidade v para cá de 20 metros por segundo na direção I chapéu e tem um campo magnético constante, uniforme na direção y, j, né? Ou seja, em direção o eixo y mais na direção do vetor j. Então o b é dado por 30 militesla na direção J chapéu. Ok? Bem, o que é que acontece? Então, simplificando essa figura aqui, você vai ter aqui o objeto que se movimenta na direção X, ou Y, se preferir, e que tem um campo magnético na direção J. Okay? Tem um campo para cá e tem a velocidade para cá. Note que o campo e a velocidade fazem 90 graus. Ok? Bem, mas se você reparar o objeto, que ele tem essa velocidade v aqui, ele é formado por prótons e elétrons. Ou seja, ele tem prótons e elétrons em igual quantidade, ok? Mas ambos têm essa mesma velocidade v. Que é a velocidade do objeto. O que acontece? Você tem um objeto com uma velocidade, seja ele positivo ou negativo. Tem um campo magnético que ele vai ser desviado. Ok? Então note, nesse caso, se a carga for positiva, ele vai ser desviado para baixo, usando a regra da mão direita, e se a carga é negativa, ele vai ser desviado para cima, usando a mesma regra, no caso da mão direita, mudando o sinal, por causa do sinal da carga. Então você obteria. Então esses caras vão sofrer uma deflexão diferente. Então, no objeto, se você olhar
em duas dimensões, né? Olhar o quadrado, esse quadrado aqui, em duas dimensões. Obviamente o quadrado em duas dimensões, mas se você ver só essa tampa de cima, o que é que acontece? Esse aqui vai ser a parte dy, esse aqui é a parte de... Desculpa, esse aqui é o dz, esse aqui é o dx, ok? Então as cargas negativas, elas vão ser atraídas para cá, ok? E as cargas positivas vão ser atraídas para cá. Na verdade é o contrário, né? Deixa eu botar aqui o positivo. Vou mostrar por quê. E aqui é o negativo, ok? Note, usando a regra da mão direita, você vai ter que... Você tenta pegar esse vetor e de contra esse, aí a força estaria para cá, ok? Então, cargas positivas estaria para baixo e as negativas para cima. Bem, então os elétrons vão ser desviados para cima e os prótons, na verdade, os prótons vão ser desviados para cima e os elétrons vão ser desviados para baixo, né? Os elétrons vão ser desviados para baixo, ok? Então você tem V, vetor B, então a força estaria para cá, ok? O outro você tem V, vetor B, a força está para lá, ok? Lembrando que a direção menos K está aqui por trás, né? O eixo K, ou o eixo Z está aqui, né? Ok? Então eles vão ser desviados nesse plano aqui, ok? Um vai acumular em um sentido das cargas, o outro no outro sentido, ok? Então, deixa eu fazer esse desenho novo para a gente usar a regra mão direita tranquilo. Vai ficar o seguinte: vai ficar, como a carga é positiva, então VB, a força é para cá, então ele vai desviar para baixo. Então tem a placa V+. Como é negativa, desvia para cima, a placa V-, ok? E o campo, então, vai do mais para o menos, ok? O campo fica assim, ok? Eu vou desenhar essa plaquinha de novo, que é a parte em duas dimensões do meu bloquinho. Então aqui é dz, aqui é dx, ok? Então as positivas vão vir para baixo e as negativas vão vir para cima. Vai chegar um momento, então isso vai produzir uma força elétrica, né? O campo elétrico de baixo para cima. E isso vai produzir uma força elétrica nos portadores, que vai cancelar essa força que está fazendo esse desvio. Quem é a força? A força magnética. Dado que você tem uma velocidade, uma partícula carregada, com a velocidade dentro de um campo magnético, isso produz uma força magnética Fb. Ok? Então, a força magnética está trazendo as partículas positivas para baixo e as negativas para cima. O que é que acontece? Vai ter uma força elétrica que vai cancelar essa força magnética quando acumular uma certa quantidade de carga aqui. E é isso que a gente chama de efeito Hall. Então, dado que você aplicou um campo magnético, ok? As partículas negativas vão para cá, as positivas vão para cá, mas aí produz um campo elétrico no cubinho. E onde é que se armazena essas cargas? As cargas ficam armazenadas na face de cá, as positivas, na figura, e as negativas aqui atrás, quando ele está com a velocidade v. Ok? Bem, se isso é verdade, quando chegar no limite, ou seja, o efeito Hall, a força magnética vai cancelar a força elétrica
e vice-versa. No caso, a força elétrica vai cancelar a magnética, as cargas deixam de vir para o canto, e aí você poderia escrever a equação, né? A carga vezes o campo, em modo, isso aqui é o módulo essa Q, VB. Lembre, V e B tem 90 graus, estou lançando 90 graus, então sendo 90 é 1. Bem, você corta a carga, então seu campo elétrico, o módulo do campo elétrico é a velocidade vezes o campo magnético, ou seja, vai ser 30 militesla, que é o campo, vezes a velocidade de 20 metros por segundo, você vai ter que o campo é 0,6 newton por coulomb, ou volt por metro, né? Bem, outra coisa, ele pede o campo, ele não pede o módulo do campo, então, mas se você olhar, o campo aponta no sentido negativo aqui do K, ou seja, isso aqui é menos 0,6 newton por coulomb na direção K, negativo. Letra B, ele pede a diferença potencial, dado que você tem um campo, cargas acumuladas aqui, você tem diferença potencial, ele pergunta que valor é esse, a diferença potencial, nas duas faces do cubo. Então, a diferença potencial é menos a integral de E ds. Você pegando o nosso E já encontramos, está em cima, menos 0,6 K, direção K. Você pegando o ds, nosso ds na direção x, z, então você ficaria dz, né? O K eu vou chamar, o ds eu vou chamar de dz, né? Agora aqui é um diferencial, não é esse mesmo dz daqui, ok? Aqui é o comprimento do cubo, e aqui é o diferencial no eixo x, dz direção K. Você fazendo essa integral, resolvendo, você vai encontrar que V é E vezes dz, onde esse dz não é esse dz, ok? Esse dz é o diferencial que você joga aqui para calcular o produto interno, e esse dz aqui é o comprimento do cubo nessa direção z. Então isso vai dar V é 0,6, dz o módulo, né, de E, dz é 2, então você vai encontrar que V é 1,2 volts. Bem, pessoal, é isso aí. Continue acessando www.fisicabasica123e4.blogspot.com.br e a gente se vê na próxima. Grande abraço a todos.